Tenho agora a satisfação, a honra de apresentar a vocês um grande capoeirista, aluno do mestre Bimba da minha época, o mestre Itapuã. Eu tenho a honra, o prazer de apresentar aqui para vocês, ele falar sobre a capoeira, sobre a vida dele sobre a capoeira, o que ele fez e o que ele faz sobre a capoeira. Eu comecei a aprender capoeira no dia 22 de setembro de 1964, lá com o mestre Bimba. Eu acabei aprendendo capoeira por acidente, né? Eu nunca tinha visto capoeira, morei em Maceió há muito tempo, morei em Natal, meu pai era da Petrobras, era sempre transferido. E eu vim aqui só nas férias, nunca tinha visto um berimbau, nem o que era capoeira. Uma vez pedi um dinheiro para me matricular no judô, a minha mãe e meu primo me levou para a aula no mestre Bimba e eu fiquei impressionado com aquilo tudo lá, o homem só mandando em todo mundo, ordenando e as pessoas obedecendo sem reclamar, sem nada. Aí acabei me matriculando na capoeira com o dinheiro do judô. Foi ali por acidente mesmo. Mas foi muito bom. Lá dentro da academia do mestre Bimba, meu pai tinha morrido, então aquela figura forte do mestre Bimba, eu estava com 16 anos, quer dizer, em formação ainda, a figura forte do mestre Bimba veio substituir aquela figura do pai, né, que tinha morrido, meu pai morreu em 63. E aí fiquei treinando lá no mestre Bimba por muito tempo, viajei bastante com ele, fomos ao Espírito Santo 2 vezes, Vitória no Espírito Santo 2 vezes, fomos a Vitória da Conquista, Feira de Santana, Itaparica, e em vários clubes aqui de Salvador a gente apresentou também, a mestre dava muitas apresentações, na boate de Ondina, depois na sede mesmo no Nordeste Amaralina, né? Acabei ficando efetivo no grupo dele para essas apresentações todas. Depois que o mestre Bimba, quando o mestre Bimba falou que ia embora, aí eu e o Xarel resolvemos abrir um lugar para treinar, né? Porque a gente não tinha onde treinar, só tinha uma academia de capoeira regional aqui, que era do mestre Bimba, mas a gente não queria treinar em outra academia, em academia de capoeira Angola, não é nada disso. Então, começamos a dar aula na Escola de Dança e Arte Integrada de Marta Sabac, ali na Ladeira da Barra, ficamos lá quase 12 anos. E lá foi que nós criamos a Ginga, esse nosso grupo, né? Ginga Associação de Capoeira, criamos no dia 13 de novembro de 1972. A Ginga é hoje talvez o grupo mais velho da Bahia em atuação ininterrupta, né? E com esse grupo nosso, nós disputamos muitos campeonatos, ganhamos todos os campeonatos baianos. Tem um evento que nós fazemos 2 anos na Praia de Siribinha, no Conde, que se chama Ginga Sem Limite, já está na versão 7 para o ano. Né? Então, eu e o Xarel começamos a pesquisar muito, acabamos escrevendo alguns livros, eu escrevi 6 livros, o Xarel escreveu 4 livros, né, sobre capoeira, geralmente com tema sobre a regional, sobre o mestre Bimba. E começamos a participar de viagens, né? Viajando, por exemplo, eu conheci o Brasil todo com capoeira, eu só não conheço o Pará e o Acre. Mas já fui em vários locais com capoeira e várias vezes. Né? E depois começamos a viajar, comecei a viajar para o exterior. Hoje eu conheço, acho que 19 ou 20 países, que eu já fui várias vezes também, vou e volto até. A gente comenta que tem mestre que só faz, é mestre de uma viagem só. O cara vai, perturba e não vai mais. Eu acho que os caras estão gostando que eu volto no lugar 6, 7 vezes. E isso é muito legal. Tem um aluno meu que já está ensinando no exterior, né? A Ginga está em Nova York, New Jersey, agora foi para o Havaí, Portugal, por aí. Depois o mestre Bimba, quando foi para Goiânia, 1 ano depois, o mestre Bimba morreu, né? E aí o Senna começou a criar, que era um aluno dele, começou a criar um movimento para a gente buscar os restos mortais do mestre Bimba. Que a gente achava que o mestre Bimba devia ficar aqui em Salvador. E aí tinha que colocar os restos mortais dele numa praça, essa coisa, né? E conseguiu com o prefeito Jorge Arre, que era o prefeito, as passagens. Aí foi eu, ele e Dona Alice, esposa do mestre Bimba. E chegamos em Goiânia, tinha um ex-aluno dele lá de Goiânia,
que era da Secretaria de Parques e Jardins, liberou para a gente tirar os responsáveis. Nós tiramos, enviamos para Salvador e ficou bastante tempo no cemitério de Campo Santo, até que o filho dele me pediu a documentação que queria colocar ele num local mais digno. Então colocou ele ali no Museu do Carmo, numa capela do Museu do Carmo, onde se encontra até hoje. Era para ser colocado os ossos dele, os restos mortais, na Praça Mestre Bimba, ali no Nordeste Amaralina, entre o Nordeste Amaralina e o Rio Vermelho. Só que a prefeitura plantou um monumento lá com os signos do Mestre, e a Secretaria de Saúde disse que era proibido, já estava proibido se colocar restos mortais em praça pública. Então ele se encontrou lá no Museu do Carmo, realmente é um lugar muito digno e bom para ele. Aí muitas pessoas falaram que vocês vão mostrar o resto mortal do Mestre Bimba, mas o Mestre Bimba, quando saiu daqui, disse que se não gozasse de nada, em Goiânia ia gozar do cemitério. Tá bom, gozou 4 anos e meio. Só que a gente achava que o ídolo não se pertence ao seu público. Então, se vai dizer que Cachorro pediu para estar ali na praça, Dom Pedro pediu para estar em outro lugar, não. Aí nós cheguei lá no cemitério, estava a cova dele lá abandonada, um barreiro retado, umas latas velhas em cima, que, porra, aqui ele está num lugar muito mais digno na terra dele. O método do Mestre Bimba, rapaz, era tão simples, rapaz, tão fácil, né? Essa coisa da sequência de ensino, da cintura desprezada, muita gente hoje acha que o método da capoeira regional é a sequência de ensino e a cintura desprezada. Não era, a capoeira regional era o Mestre Bimba, é diferente. Então era tudo aquilo que envolvia lá que fazia parte da capoeira regional. Então a gente chegava todo dia cedo, fazia a cintura, depois fazia a sequência de ensino, depois o mestre pegava o berimbau, só ele tocava o berimbau dele, não tinha pandeiro, não tinha nada, que ele queria que a gente ouvisse o berimbau, só tinha pandeiro quando a gente dava apresentação, ou lá no Nordeste é Amaralina. Atabaque nem pensar. O Mestre Bimba era de candomblé e Atabaque é uma entidade no candomblé, mas jamais ia colocar ele na capoeira. E aí o mestre tocava pra gente, geralmente São Bento Grande, que ele tocava para todo mundo, e uma para os alunos formados. Isso tem a particularidade, o mestre marcava um exame para a formatura, todo mundo ia fazer o exame, ele já sabia quem ia formar. No dia ele escolhia lá 2, 3, 4, 6, dizia a formatura dia tal, os outros não reclamavam, ninguém dizia nada e ficava esperando para a próxima. E aí aqueles que eram escolhidos, rapaz, era uma sensação enorme, porque as pessoas, a gente ficava, segunda-feira, que a formatura era dia de domingo, segunda-feira eu já vou poder jogar Iuna, que era o jogo só de formado, né? E segunda-feira a gente chegava cedinho lá na academia para jogar Iuna. E o mestre com aquele jeito dele, bruto, né? E às vezes seco, mas era uma figura humana netada. Ele ensinava a gente, educava a gente da maneira dele. Eu sei que em 1965 eu me formei, né? Em 1966 fiz o curso de especialização, que começou com 51 pessoas, terminou com 19, muitos desistiram, não botaram a barra, que era uma loucura total, né? E nesse curso de especialização, que a gente recebeu o lenço vermelho, o doutor Decânio, Jair, Miranda e Edinho receberam o lenço branco, que era o lenço da capoeira, de mestre da capoeira regional, quer dizer, não era um lenço que você fazia curso, era um lenço que era dado quando o mestre achava que você já tinha feito muito pela capoeira regional, né? Quase nenhum deles mais jogavam, né? Mas estavam junto do mestre há muito tempo. Então depois ele fez outro curso de especialização lá, eu não estava fazendo nada, fui participar, ele me deu um lenço amarelo lá, né? Aí as pessoas perguntam, você não recebeu o lenço branco? Não, eu digo, não, o mestre não teve tempo. Mas depois ele deixou uns diplomas na mão de Decânio, que era para ser entregues aos alunos do mestre que continuassem com o trabalho dele, que Decânio ficasse observando. Ele deixou os diplomas, está nos diplomas da Federação de Pugilismo. Quando eu já tinha deixado de ensinar capoeira, que meus alunos estão ensinando, é que Decânio veio me entregar o diploma. Eram 16, ele disse que não ia entregar nada, rasgou um monte. E aí me entregou uma camisa roxa, um acordeon. A gente falou para ele dar um anel, porque era o filho do mestre que estava ensinando, não tinha documento nenhum do pai dele. Ele deu e deu outro a Luizinho, que estava ensinando em Goiânia. E não deu o Demerval, porque o Demerval não estava ensinando na época. E Decânio ficou com um, que era o dele, né?
E pronto. E esse diploma nunca me serviu historicamente. Eu até dizia daquele o mais importante para mim não é esse diploma, é a lista que o mestre deixou com o meu nome lá. E você perde a lista, pô. Entendeu? Mas é uma coisa mais simbólica, né? Mas tá lá. Pra você ter uma ideia, rapaz, a distância entre a gente e o mestre Bimba era tão grande que ele contava umas piadas pra gente, a gente ria doidado, mas nunca vi ninguém contar uma pra ele. A gente não tinha coragem de contar uma anedota pra ele, uma piada. Ele contava a dele, a gente ria muito, né? E quando a gente viajava também, uma das coisas que eu notei nele era aquela mania de inglês que ele tinha, de horário. As apresentações dele começavam no horário, terminavam no horário, ele chegava cedo. Pô, então era um cara que, com esses exemplos, fez com que a gente também seguisse assim, entendeu? Pô, eu me lembro que na faculdade eu ficava apavorado se eu ia chegar atrasado, não sei o quê, porque eu fui criado naquele esquema ali que tinha que a aula começar a tal horário, terminar a tal horário. E a gente não esquentar banho sem querer ir embora e ele bater na janela lá, fechando, pô, bora, e a gente, pô, mas peraí, mestre. O esquentar banho é porque lá na academia do mestre Bimba só tinha um banheiro, né? E a água caía fininha, rapaz, então a gente entrava, demorava para tomar banho. Depois a gente descobriu que os canos eram de chumbo e ele bateu com o martelo no chumbo para poder cair pouca água para ele não pagar muito. E aí a gente ficava jogando. Era uma onda, pô. E daí que surgiu o esquenta-banho, foi até bom isso, porque a gente ficava esquentando para tomar banho, né? Eu já tinha terminado a aula, não era nada da metodologia da academia dele, era uma coisa da gente mesmo, a gente jogava 2 contra 1, 3 contra 1, não sei o quê. Queria descontar uma rasteira que tomou no jogo, a gente ia, descontava no esquenta-banho, chamava o cara, quer dizer, essa coisa que ele fazia lá dentro. Mas o mestre era... E o mestre Bimba era muito seco. Uma vez eu perguntei a ele, mestre, o que é ser mestre? Ele entrou no quarto dele assim, virou para trás, aí disse assim, se algum dia você for, você vai saber. E entrou no quarto. Pô, nunca mais na minha vida eu toquei nesse papo de mestre. Quer dizer, era uma figura... Às vezes ele pegava uma grana na mão da gente assim, R$1, nem era real, era cruzeiro novo, era cruzeiro, sei lá, para fazer a feijoada lá, né? Aí a gente ia lá no Nordeste Amaralina, jogava capoeira amanhã toda, depois tinha a feijoada que ele fazia. Mas lá era tranquilo, porque lá tinha um lance. O mestre Bimba dava uma aula às 6 horas da manhã. Tinha a turma daquele pessoal que trabalhava, ia às 6 horas da manhã. E a gente treinava na parte da tarde ou então de noite. Então quem treinava de noite e de tarde não conhecia o pessoal de manhã. Os de tarde e de noite a gente às vezes conhecia, porque às vezes você pegava de noite, às vezes pegava de tarde, mas de manhã ninguém ia. Pô, era muito cedo. Mas chegava às 5 horas da manhã lá, e aí a gente não conhecia. Então quando chegava no Nordeste da Amaralina, ia todas as turmas. Então a gente via gente que a gente nunca tinha visto. Pô. Aí a gente jogava com os caras que a gente nem conhecia que era da academia. Isso também era uma integração legal que ele fazia lá com o pessoal. Além de entrosar a gente com esse negócio de grupo folclórico, o samba de roda, samba duro, maculelê, candomblé, que Dona Alice se apresentava com as baianas dela, o coro, o coral das rodas que ele fazia de apresentação era todo o pessoal do candomblé. Você vê que no LP que ele gravou, o coro só tem mulher. É as baianas de Dona Alice. Mas, como eu estava falando, o mestre Bimba, rapaz, era um cara particular. Por exemplo, o mestre Bimba foi o primeiro capoeirista que teve aqui na Bahia que apareceu em reportagem nos Estados Unidos, rapaz. O mestre Bimba apareceu numa revista chamada Ebony Magazine, em 1945, o cara explicando como a capoeira ajudava contra assaltos, contra essas coisas todas, contra bandidos. Então o mestre Bimba é pioneiro em uma série de coisas, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas por que a Academia do Mestre Bimba é a primeira do Brasil? Porque os alunos do Mestre Bimba, que eram estudantes, descobriram a brecha na legislação que dizia assim, fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade corporal, conhecido como capoeiragem, aí tinha pena, não sei quantos meses, Fernando Noronha, essa coisa. E os estudantes, alunos dele, descobriram que fazer nas ruas e praças públicas não dizia nada em recinto fechado. Aí eles deram entrada e a secretaria foi obrigado a dar um alvará a ele para ele abrir a academia. Então, até muitas pessoas falam que a Academia do Mestre Bimba é a primeira escola de educação física do Brasil. Eu queria jogar capoeira, certo? Aprender capoeira, jogar capoeira.
e a gente entrava para aprender capoeira para sair na mão para os outros lá, trocar porrada. A gente aprendia como defesa pessoal. Lá dentro é que a gente descobria que não era preciso brigar, que aí ia desenvolvendo as outras coisas todas, mas a gente se matriculava como defesa pessoal, né? E a gente não tinha noção do que a capoeira ia ser, rapaz. O mestre Bimba enxergava lá na frente, ele dizia assim, não fiz capoeira para mim não, rapaz, fiz pro mundo. Aí a gente, megalomania com ela. Porra, em vez de dizer que fez capoeira para Bahia, fiz pro mundo. E hoje a gente vê aí, onde eu vou, eu vejo a capoeira, os elementos da capoeira. Às vezes não é nem estilo regional, mas eu vejo os elementos da capoeira dele, vejo os toques dele, as músicas dele, os golpes da capoeira dele, porra. A influência da capoeira regional dele no mundo foi uma coisa fantástica. Foi um boom, a capoeira tomou. Pra você ter uma ideia, em 1970 até 1970 por aí, não tinha mulher treinando capoeira. Lá na academia da Chilima tinha a esposa de Bolão, uma prima dela e outra, Dona Zilá e outra, né? E treinavam capoeira. E só dia de domingo lá no Nordeste é Maralina, que não podia treinar no terreiro, porque ali era um antro de prostituição violento. E só ia lá adulto, nem criança tinha, né? E mulher nem pensar. Então, depois da década de 70, a capoeira começou a ser ensinada nas escolas, nas universidades, nos colégios, nos clubes. Aí aumentou o número de mulheres na capoeira, que hoje é uma coisa fantástica. E por incrível que pareça, o estado onde tem menos mulheres treinando capoeira é na Bahia. Isso acabou, né? Porque o CREF e o CONFEF queriam que para ensinar capoeira você teria que ter um curso lá dentro, ou então ser formado em educação física, né? Só que a capoeira foi, entre aspas, tombada como patrimônio imaterial da Bahia e depois patrimônio imaterial do Brasil, e agora estão tentando que seja pela Unesco, que seja patrimônio imaterial do mundo. Então, uma coisa cultural você não pode dominar, você não pode dizer como é que faz. Certo? Porque se você tem uma casa tombada, você não pode mudar a fachada dela, não pode mudar nada nela. Então, se a capoeira é tombada, como patrimônio material, você também não tem que mudar nada, você não tem que pegar nada. Certo? Não tem que obedecer a regras nenhuma. Agora, se você é federado, você segue as regras da federação. Mas, por exemplo, a federação de futebol jamais vai acabar com futebol de praia, com futebol nos clubes, com futebol dentro das universidades, certo? Porque ninguém é federado a ela, certo? Então, essa coisa acaba. Rapaz, 1% ou menos das pessoas que fazem capoeira no mundo é que são filiadas a alguma federação ou alguma confederação. Aqui no Brasil mesmo, eu fico perguntando quem é o campeão brasileiro de capoeira. Ninguém sabe, porque é 0,00% que é filiado a uma federação e a uma confederação. E as federações de capoeira, os campeonatos de capoeira que as pessoas fazem, eu estou muito a cavaleiro para falar nisso, entendeu? Porque eu acompanhei todo esse processo desde que inventaram esses campeonatos de capoeira, certo? E participei de muitos. Minha academia ganhou todas as competições aqui em Salvador. Eu fui da seleção baiana, fui técnico da seleção baiana, que foi para o primeiro torneio em São Paulo. E fui juiz das duas competições que esteve no Rio, que a Bahia foi bicampeã. Então, eu estou muito a cavaleiro nisso. Aquilo é uma coisa parecida com capoeira, mas não é capoeira. Porque quando você coloca a capoeira como competição, limita muito os movimentos, as pessoas não querem dar os movimentos, com medo de perder, com medo de tomar um contragolpe. Então fica uma coisa horrível, 4, 5 golpes, limita 4, 5 golpes repetidos aquilo, e aquilo não demonstra o que é capoeira. Assim como a capoeira na universidade é uma coisa parecida também com capoeira, mas que não é capoeira. Pensar que a universidade vai formar capoeiristas, isso é um maior engano. Eu fui o primeiro professor de capoeira e implantei a disciplina na Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Educação, curso de Educação Física. Passei um tempo lá e vi que jamais a universidade vai formar um capoeirista. Jamais alguém vai botar o pé no chão, vai cortar o pé. É outra coisa lá dentro, é uma coisa parecida com capoeira. Você informa as pessoas, ainda mais que a universidade é informativa, não é formativa. Ela lhe informa das coisas e você que vai correr atrás depois. Se você sair dali e for para uma academia, tudo bem, porque você está informado do que é a luta e vai aprender em outro lugar, certo? Um semestre na universidade corresponde quase a 3 meses, quase a 1 mês aula. Então, como é que você vai ser capoeirista num tempo desse, se todo semestre muda a turma, certo?
Então isso é bom que tenha dentro da universidade, é mais um local que a capoeira conquistou, certo? Mas não é para... Eu rezo para que a capoeira não seja esporte olímpico, porque assim como ela aqui no Brasil, nessas competições, a gente já viu que não funciona, no esporte olímpico, como é que seria? Porque lá já tem ginástica de solo, lá já tem ginástica artística, lá já tem ginástica de aparelhos, certo? E a capoeira entraria como? E a música da capoeira entraria como? Essa música que iam tocar lá vai ser para todos os competidores? Porque não é a mesma coisa. O mestre Bimba tocando berimbau para jogar não é a mesma coisa que João Ninguém tocando lá para jogar, não é? Isso motiva e tudo. E como é que ia fazer isso? Como é que ia julgar isso? Então, está muito longe capoeira ser esporte olímpico. Aqui no Brasil, se tiver algum esporte que vai ser olímpico, é o futsal, que ia ter no mundo todo, tem federações no mundo todo, tem campeonato estadual, municipal, sul-americano, pan-americano, mundial. Aí ele entra na Olimpíada. Mas a capoeira é totalmente desorganizada como é, nem pensar. Primeiro tem que treinar capoeira, aprender capoeira, saber o que ela é. E treinar muito, treinar fundo. Capoeira cobra. Se você treinar pouco e depois volta, e toda vez que você para e volta, você tem uma dificuldade muito grande. Você tem que treinar muito capoeira, estudar muito ela, pesquisar muito, se é que você quer viver dessa coisa, né? E sobre a capoeira regional, principalmente, você tem que treinar, estudar bastante todos os fundamentos que o mestre Bimba deixou aí. Pô, o mestre Bimba foi tão feliz, rapaz, que ele deixou, por exemplo, ele deixou todos os toques dele gravados. Já pensou se ele não deixa, que bagunça estava hoje? Então, quem quiser saber como é que o mestre Bimba tocava, tá lá gravado. Ele deixou um LP gravado, que hoje já tem CD, gravado aí. Se quiser saber qual era a metodologia dele, tá aí, os alunos dele, toda aí, as sequências, os golpes, a nomenclatura, tudo. Então, o jeito como ele dava aula, tudo. Então, ele não tem dificuldade nenhuma. Então, tem que se estudar esses fundamentos e procurar passar isso adiante sem deturbações. É lógico, com algumas adaptações aos dias de hoje, né? O número de capoeiristas aumentou de uma forma estúpida. Então você não tem como dar aula como se o mestre Bimba dava. O mestre Bimba com 30 alunos numa sala estava cheio, hoje você dá 200, 400 e aí. Então tem que se adaptar. Espero que as pessoas estudem bastante capoeira para poder passar. O mestre Acordeon, que foi aluno do mestre Bimba, que está há mais de 30 anos na Califórnia, né? Ele começou em São Francisco, depois foi para Beckley, na Califórnia. Tanto que a cidade de Beckley deu um título a ele de cidadão honorário, e agora lá no calendário da cidade tem o Mestre Acordeon Day, todo 18 de outubro. É o único país do mundo que tem isso, né? Num país estranho. É um reconhecimento que aquele país tem que o Brasil não reconhece ninguém. Certo? Tem o Boneco também, que é do Grupo Capoeira Brasil, que faz um trabalho legal em Los Angeles. Tem o Mão Branca, que é de Belo Horizonte, que tem gente ensinando, Grupo Capoeira Gerais ensinando no Brasil todo também. O Paulão Ceará também, que é do Capoeira Brasil, que ensina na Europa toda, na França, Holanda, Hungria, Bélgica, por aí. Então, aí às vezes as pessoas dizem assim, capoeira não é uma coisa organizada, capoeira não. Os grupos são, porque o capoeirista só acredita em uma instituição. O capoeirista não acredita em instituição que vem de cima para baixo, tipo federações, confederações, coisas do governo. Eles só acreditam em coisas que vêm deles. Então, por que os grupos de capoeira funcionam? Porque são criados por capoeiristas e dirigidos por capoeiristas. E é desorganizado? Como é desorganizado? Eu tenho um grupo, vamos dizer assim, que eu tenho representantes em 10, 20 países e eu controlo isso tudo. Como é que isso é desorganizado? São microempresas e que funcionam muito bem. E todos fazendo a mesma coisa que aquele mestre daquele grupo quer que faça. Então tem muitas outras pessoas, tem o Matias na Suíça, o Paulo na Suíça, em Los Angeles, outro em Berna, tem o Magu em Portugal, tem os meninos do Canadá que estão na Finlândia e na Suécia. Tem gente no mundo todo, tem gente fazendo trabalho bom, como tem muitos também fazendo o que não deve.
É mais fácil dizer que a coisa é desorganizada do que você procurar saber como é que funciona, né? O cara está ensinando no Japão, é do meu grupo, ele usa a graduação que eu estabeleço, ele usa os critérios de ensino que eu estabeleço, nomenclatura, tudo, segue todas as normas do grupo que eu criei, e isso não é organizado. E passa isso para os alunos dele lá. E você chega lá, por isso que não tem dificuldade quando você viaja para a Europa ou para os Estados Unidos. Eu chego lá, eu encontro as coisas que eu faço aqui. Então é tudo igualzinho, que ninguém muda nada se você não mandar mudar. Certo? Então aí que entra a coisa que tem grupos altamente organizados, que tem as pessoas competentes na frente. E tem grupos não tão organizados, que tem incompetentes na frente, como qualquer outra profissão. Tem bons e maus mestres. 99,9% eu digo hoje, fazem o estilo da regional. Não a capoeira regional, mas se aproximam mais da linha regional do que da linha de Angola, por exemplo. Se você dá mais elementos da capoeira regional, você faz capoeira regional. Se você dá mais elementos da capoeira Angola, você faz Angola. Então a maioria desses países todos, a multidão que tem aí, segue a linha da capoeira regional, de uma maneira ou de outra. E, por exemplo, se você sair do país hoje, em qualquer lugar do mundo que você for, que você fale futebol, todo mundo conhece Pelé, não é isso? Qualquer lugar do mundo que você for que tiver capoeira, todo mundo sabe que é Mestre Bimba. Eu fiz aquela coisa que eu falei que ia juntando coisas, pegando coisas. Eu tinha mania de comprar sempre duas. Eu vou no livro, no lançamento do livro, compro dois. Eu vou comprar um CD e compro dois. Eu tinha essa mania, essas coisas. E juntava todo jornal que aparecia, revistas e tudo. E acabei com um acervo enorme em minha casa. Eu tenho lá 40 metros quadrados, que era uma academia minha, em cima da minha casa, que já não dá de material, certo? Eu acabei que eu fiz o acervo nesta forma para poder concorrer aos prêmios aí que tinha do MEC, Capoeira Viva. Eu acabei ganhando esse prêmio para comprar computador, estantes de metal para não cupim não comer o material, e ganhar alguma coisa, apesar de que esse prêmio, os caras descontam uma enormidade. Eu nunca vi o cara receber um prêmio e ter tanto imposto, descontar tanta coisa. Eu me aborreci tanto que ele disse: isso não é um prêmio, é um castigo, porque eu ia lá toda hora, era confusão. Bom, mas esse acervo está localizado lá em Itapuã, na Praça do Alcaí, número 8, a casa que eu tenho até hoje, minha clínica em cima, e a casa embaixo, no fundo eu tenho esse acervo, lá onde era a academia que eu treinava lá, aos domingos. Então esse acervo está lá, preservado, sem, que não é aberto ao público, porque não há como. O dinheiro que eu recebi do prêmio não deu para pagar uma bibliotecária para catalogar tudo. Então eu tenho uma catalogação que eu fiz, minha, que eu sei onde estão as coisas. Mas se as pessoas tirarem do lugar, nunca mais eu vou achar. Então isso está lá preservado. São quase... Para esse prêmio que eu concorri, tinha 31 mil títulos. Bom, aí diz assim: a capoeira não tem material para você, para estudo. Bom, se eu tenho isso tudo em minha mão, vamos dizer, Fred tem não sei quanto, não sei que se juntasse isso tudo, era uma puta de uma biblioteca sobre capoeira, rapaz. Né? E que está na mão de pessoas particulares, porque não tem um órgão oficial que você possa colocar isso, que não dê sumiço em menos de 6 meses, essas bibliotecas tudo aí, e uma tem segurança de acervo nenhum. O Forte da Capoeira foi feito, aquilo foi feito para ser um local de referência da capoeira, na Bahia, certo? Aí ali teria um centro de referência, de uma videoteca, filmoteca ou biblioteca, e as pessoas dariam os seus acervos, tudo ali. Mas isso aí é do governo, mudou o governo, mudou tudo, ali virou um cabide de coisas do governo, já tem 4 instituições lá dentro, as academias viraram academias particulares lá dentro, entra quem eles querem, assiste quando eles querem, cobra o que querem. Então, isso aí, a Universidade Federal da Bahia, uma vez falou com o Xarel veio falar comigo, né, para levar meu acervo de Fred para lá e colocar numa sala, né. Aí a mulher disse: não, tudo bem, esse estado e tudo aqui, eu tenho uma sala aqui que eu coloco, mas não vai ter acesso ao público, porque a gente não tem como organizar. Para botar numa sala aqui e ficar fechado, fechado minha casa. Então é difícil, é muito difícil essa coisa aqui no Brasil.
de preservação, tem coisas que você tem que ter o ambiente climatizado, né? Tem documentos históricos que os caras não podem pegar. Por exemplo, eu tenho os manuscritos do mestre Pastinha lá em casa, eu tenho o quadro que o mestre Pastinha pintou, autografado por Caribé atrás, e vai botar isso aonde? Vai manusear, o cara manusear o manuscrito, não sei o que, não vai, pô, não tem, então tem que ser uma coisa muito bem organizada. A minha preocupação é o seguinte, falei com o Freire, quando eu morrer, Freire, e quando você morrer, adeus para isso, porque meus filhos não estão nem aí para isso, minha mulher não está nem aí para isso, ela vai querer esvaziar aquele espaço lá em cima de 40 metros quadrados para fazer outra coisa, certo? Ou vai ficar jogado lá até acabar. E o seu também, a mulher de frente está retada com ele, que, eu vou no apartamento dele, tem que entrar pela cozinha, porque a porta da frente não abre, porque ele encheu de caixa, entendeu? Então, tão doido que a gente se livre da gente para se livrar desse negócio. Então é muito difícil. Eu converso muito com o Fred disso, o que a gente vai fazer com isso, Fred? Vou fazer um levantamento total, botar na internet e dizer, vendo o acervo todo, porta fechada, porteira fechada, portanto. Ele me chamou lá na casa dele antes de ir para Aracaju e me deu uma caixa com documentos e esse negócio do livro de Pastinha, os manuscritos do livro dele e um documento, um quadro de Pastinha. Aí ele disse, não, mas deixa aí, leve para Aracaju, você vai precisar. Ele disse, não, por lógica eu vou morrer primeiro que você. Então leve e bote lá. Aí ele disse, eu vou deixar lá com o seu nome, no dia que você precisar, você vai lá e pega. Ele disse, tá bom, e ficou lá. E depois que ele estava em Aracaju, ele mandou o Lucas em Aracaju, capoeirista, está fazendo uma tese. Você vai lá com o Itapuã, que Isabel está lá em casa, e veja de capoeira que tiver lá. Ele chegou na estante, Itapuã, pega o que você quiser aí. Aí ele disse, rapaz, leve seu livro para Aracaju. Ele leve esse dicionário chinês. Porra, para que eu quero dicionário chinês, né, cara? Aí eu sei que fui lá com o Lucas, os livros que ele tinha de capoeira eu já tinha, o Lucas pegou para ele. Eu me lembro que eu peguei um livro de Caribé e um de Candomblé lá, e até liguei para ele, eu só peguei o livro de Caribé. E os outros, ele me pediu para falar com Isabel para mandar para a Faculdade de Medicina, os livros dele todo de medicina, tudo que ele tinha muitos livros, não sei que fim que deu, se mandaram, se não mandaram, mas achei, quando eu cheguei lá, aquele negócio que eu falei que as coisas, depois que o cara morre, estava tudo lá ensacado, um saco de lixo no chão, os livros que o cara juntou a vida dele toda. Tudo lá jogado no local úmido, eu digo, aí, tá vendo? É isso que vai acontecer com a gente. Eu fiquei uma semana no baixo astral da porra, por causa disso, porra, isso vai acontecer tranquilamente. Entendeu? Mas não sei que fim dá.